Boa noite, queridos, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e da do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa noite eu estive ministrando a palavra de Deus ali na igreja pentecostal, levando a arca, que tem o tema falando sobre nossas portas precisam de reparos. As 12 portas de Jerusalém que foram reparadas, tá? Cada porta fala de uma área da nossa vida que precisa ser alinhada, ajustada, reparada, consertada, tá? E hoje nós falamos sobre a porta das águas. E a porta das águas, ela fala sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus é água. A palavra de Deus é limpa. É por isso que Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra, tá? Jesus disse para Nicodemos: é necessário nascer de novo. E ele disse: não te admires quando eu te disser que é necessário nascer de novo, porque é necessário nascer da água e do Espírito, porque senão nem verá o reino de Deus, tá? Então tá claro ali que a água fala da palavra de Deus. E ali falando sobre a palavra de Deus, o Senhor me deu um texto, um versículo, um livro da Bíblia que se encontra em Amós, no capítulo 8, que diz assim: que nos últimos dias o Senhor enviará fome sobre a terra e sede. E ele vai dizer: não fome de comida e nem sede de bebida, mas de ouvir a palavra do Senhor. Irmãos, isso aqui é muito sério, porque haverá escassez de se ouvir a palavra do Senhor nos últimos dias. A igreja será arrebatada. A igreja sendo arrebatada, o espírito do anticristo, o espírito que opera usando irmãos desligados, irmãos desviados dentro da igreja, que eu não considero nem como irmãos, não posso nem chamar de irmãos, né? Esse espírito, ele traz o quê? Desvio da palavra, apostasia, tá? Isso se chama o espírito do anticristo, como está lá na primeira carta de João, capítulo 2. E essa palavra me chamou a atenção de Amós, capítulo 8, versículo 11, que diz que nos últimos dias o Senhor enviaria fome sobre a terra, não fome de comida, nem sede de bebida, mas de ouvir a palavra do Senhor. Irmãos, o espírito do anticristo agora age usando homens e mulheres que só estão de capa na igreja, tá? Mas isso ainda é pouco, tá? Diante do que está por vir. Porque quando Amós ele está falando que Deus enviará fome e sede, não fome de comida e nem sede de bebida, ele está dizendo que o próprio anticristo ele vai mandar queimar todos os livros da Bíblia. Aonde houver um esboço de estudo, vai ser queimado. Aonde houver um livro da Bíblia Sagrada, vai ser queimado. O aplicativo de Bíblia que você usa no seu celular não vai ter atualização, vai ser bloqueado. Muitas páginas na internet, no Facebook, tá? No Instagram, no YouTube, no Google, vai ser tudo bloqueado. Tudo aquilo que fala de Deus, tudo aquilo que fala da palavra de Deus, não existirá mais nas redes sociais, nas mídias. Vai ser tudo confiscado, vai ser tudo bloqueado, tá? Então, irmãos, nós estamos vivendo como nos dias de Samuel, tá? A Bíblia diz no capítulo 3 que o menino Samuel servia perante o sacerdote Eli. E o sacerdote Eli estava cego, não só fisicamente, mas também espiritualmente.
tá? O sacerdote ali deixava os filhos fazer o que quisesse, profanaram o tabernáculo, o templo do Senhor. Então Deus ele chama o profeta Samuel, que ainda era um menino, tá? E a palavra de Deus era muito rara naqueles dias. A palavra lá mesmo no livro de Samuel fala que a palavra era muito rara, de muita varia, sabe? E nós estamos vivenciando esses dias. A palavra de Deus está se tornando escassa, tá? Chegará um tempo que terá escassez da palavra de Deus. Ah, mas tem muitas igrejas por aí que pregam assim. Mas a maioria das igrejas, eu não vou generalizar, a maioria, não são todas, só quer oba-oba, mundinho gospel, tá? Estão humanizando Deus e eternizando os homens. É só louvor, 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 louvor o tempo todo. Quando fala da palavra, culto de doutrina, culto da palavra, as pessoas não vão, as pessoas não estão interessadas. A Bíblia diz que o meu povo foi destruído porque lhe falta o conhecimento. Tá? Amós capítulo 4. Tá? O meu povo foi destruído. Oséias capítulo 4, perdão. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. E a Bíblia diz que sem profecia o povo se corrompe, irmão. É por isso que nós vemos muitos altares aí quebrados, corrompidos. Por quê? Porque não tem mais alimento sólido, tá? Que é a comida aqui que Amós está falando no capítulo 8, versículo 11, que é a bebida que Amós também está falando no mesmo capítulo 8, versículo 11, tá? Que haveria fome e sede, não fome de comida e nem sede de bebida, mas de ouvir a palavra do Senhor, tá? Os livros vão ser queimados, os aplicativos, os sites, tá? Não vão funcionar mais. Aonde estiver falando de Deus, da palavra de Deus, de evangelho, vai ser bloqueado. Então aproveita a oportunidade agora que a palavra de Deus está sendo pregada. Nós saímos da dispensação da lei, entramos na dispensação da graça, está vindo a dispensação do milênio, tá? Antes do milênio tem a grande tribulação. No período da grande tribulação, irmãos, esquece. A igreja não estará mais aqui. Então vai ter fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Os livros serão queimados. Aplicativos de Bíblia não funcionarão mais. E a igreja, que tem a palavra no coração, não estará mais aqui para pregar a palavra para você. Então abre o teu olho. Fica tu ligado. Coma dessa palavra. Porque ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, diz a palavra. Ela penetra, ela vai até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir o pensamento e a intenção do coração do homem. É sério essa palavra. A palavra de Deus confronta. Onde o médico não consegue chegar com os seus remédios, onde o psicólogo não consegue chegar a uma conclusão do que se passa na sua vida, a palavra de Deus chega lá. A palavra de Deus é apta para discernir o pensamento e a intenção do teu coração. Não tem barreira, não tem bloqueio. Ela vem como um martelo que esmiuça a rocha. Então esse coração de pedra precisa ser quebrado pela palavra de Deus. A palavra de Deus tem esse poder, tá? Então, abra o teu coração. Eu quero te dizer, não venha pela dor, venha pelo amor, tá? Jesus está voltando, essa é a palavra que eu deixo, tá? Palavra de Deus. Chega de oba-oba, tá? Chega de pula-pula na emoção. Quer pular? Que pule no espírito. Porque eu tenho visto muita gente pulando na emoção, tá?
plano na carne, tá? Agora, quando você ser convidado pelo Espírito Santo para marchar no Espírito, aí você vai ver a diferença. Mas não fica sapateando na carne, não. Não fica falando línguas da carne, não. Outro dia me perguntaram, Jeremias, por que tu não fala em línguas? Aí eu respondi, se for para eu ficar falando Labrachúria, Surianda, Labacanta, Lamá, Lemê, Decanto, eu prefiro não falar. Porque isso não é língua do espírito, isso é língua da carne, tá? E muitas das vezes língua de demônios, tá? A língua do espírito, ela nunca é algo que nunca subiu ao nosso coração. A língua dos anjos é profundo, é tremendo, tá? E outra coisa, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, logo ali no início do revestimento de poder da igreja primitiva. A Bíblia fala que foram vistas entre eles línguas repartidas como que de fogo, e pousou, foram vistas e pousou sobre a cabeça de cada um, ou seja, antes dela entrar, ela pousou, né? Foram vistas a olho nu as línguas repartidas como que de fogo. E a Bíblia fala então que quando o Espírito, né, o dom de língua entra nos apóstolos, nos irmãos ali, que eram quase 120, diz a palavra, a Bíblia diz que a cidade estava em festa, Jerusalém estava em festa. Festa de Pentecostes, tá? Então, tinha muito gringo naquele lugar, tá? Tinha muito viajante, tá? Judeus de outras partes do mundo estavam lá. Gente da Grécia, tinha gente da Etiópia, gente do Egito, gente da Babilônia, gente da Assíria, tá? E por aí vai. Era festa em Jerusalém. E essas pessoas, cada um tinha um idioma diferente. Olha que tremendo. Cada um tinha um idioma diferente. Cada nacionalidade tinha uma nação diferente. Sendo que a Bíblia fala que os apóstolos começaram a falar em línguas e essas pessoas que eram de outras nações, de outras línguas, entenderam os apóstolos falando na língua deles. Isso é dom de falar em línguas, tá? Porque o Espírito de Deus não é espírito de confusão, não, irmãos. Deus, ele não é confusão, tá? Então, as pessoas que não sabiam falar hebraico estavam, sabe, ouvindo os apóstolos que eram judeus falando em línguas e eles estavam entendendo os apóstolos falarem no idioma deles. Olha que tremendo. E hoje nas igrejas a gente só vê Decanta, Surianda, Lemê, Labá, Himalaia. Irmãos, Himalaia, isso não é língua estranha, irmãos. Isso não é língua estranha, assim, língua estranha mesmo, desconhecida pelo Espírito. Isso aí eu posso dizer que é estranho, mas não é língua do Espírito. Então, vamos ficar ligados, irmãos, tá? Jesus está voltando, tá? Eu profetizo na sua vida o dom. Eu profetizo na sua vida o dom de discernimento, tá? Discernir a palavra do Senhor, tá? Discernir os espíritos. Para você ter discernimento, você precisa saber, tá? A pessoa que tem discernimento, ela sabe quando é Deus que está falando e quando não é Deus que está falando. Amém, irmãos? Essa palavra eu quero deixar para o seu coração. Medita nessa palavra, coma dessa palavra, anda nessa palavra, viva esta palavra, tá bom? Porque ela é poder de Deus para o seu coração. Não se esqueça, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Fique na paz do Senhor. Deus vos abençoe em nome de Jesus.